isso elas estão certas. Entretanto, essa certeza funcionará em relação a elas no sentido negativo ou em sentido contrário. Sendo Deus bom e misericordioso, sempre quis o bem e a luz para todos os seres humanos. Porém, sendo igualmente justo, não pode receber em sua presença ninguém que não for justo. É nesse ponto que as coisas vão por água abaixo. Ter certeza de ser Deus justo não é ser justo. Não está em questão, na questão da eternidade, a justiça de Deus, mas a justiça do ser humano. Que Deus é justo, até os demônios sabem e reconhecem. O problema é a falta de justiça própria na criatura humana. Quem pensa nisso perde toda a esperança e vê sua certeza esvair-se. A certeza do amor e da misericórdia do Altíssimo está patenteada em afirmações de sua palavra, como a de Paulo, apóstolo, na primeira carta a Timóteo 2:4. Quer Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Saiba-se com certeza que ninguém deixa de ser salvo por ter Deus, de alguma forma, obliterado ou impedido sua salvação. O texto lido dá conta de dois desejos de Deus em relação aos seres humanos. Primeiro, que todos, mas todos mesmo, sejam salvos. Deem-se a salvação da única forma possível, invocando o precioso nome do Senhor Jesus. E depois, cheguem todos ao pleno conhecimento da verdade, obviamente, depois de terem invocado o nome do Senhor. O que é possível, havendo amor à verdade e empenho no exame da verdade. A incerteza dos milhões que não têm certeza decorre da falta de cumprimento desses dois desejos do Senhor Deus. Insistem em trilhar caminhos alheios ao caminho do sangue de Jesus, não admitindo invocar o nome do Senhor e terminando em falar apenas em seu nome e como falam. E então falam em Jesus, falam em Maria, em José, ou em Jesus e Jeová, e até em Jesus e Moisés, além de tantos outros nomes. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas não poderá salvá-los sem que façam eles o que deverá ser feito. Muitos estão morrendo com o nome de Jesus nos lábios e descendo para o Hades, pois jamais o admitiram como Salvador pessoal, único e todo suficiente. É para chorar lágrimas de sangue. As invenções dogmáticas no chamado cristianismo fizeram parecer verdade, e isso tem prevalecido de forma dramática na mente de milhões de pessoas, um desvio da verdade. Dogmas ou doutrinas foram engendrados onde o amor de Deus parece tornar possível a salvação de pessoas em termos eternos, sem que fosse, ou seja, considerado o peso de sua justiça ou o peso da justiça do Senhor. Esquecem as pessoas, por vontade própria ou enganadas pelo inimigo, que o amor de Deus deu ao mundo Jesus, mas que a justiça divina exigiu sua morte. Só é possível a certeza absoluta que o remido consciente tem da vida eterna, da paz perfeita e irrevogável com Deus, porque o Senhor Jesus não apenas esteve aqui no mundo fazendo o bem e cumprindo todos os requisitos da divina e eterna lei, como se deu a si mesmo em sacrifício. Se o Verbo eterno, Deus juntamente com o Pai, tivesse estado aqui, tivesse sido o que foi e tivesse feito o que fez, mas não tivesse ido à cruz,
não teria existido e não existiria evangelho nenhum sendo pregado anunciando a graça salvadora. Jesus teria dado o exemplo, teria ensinado como seguir suas pegadas, ter-se-ia dado como padrão, mas não teria sido castigado pela justiça divina em lugar de ninguém. Nesse caso, seria cada um por si e Deus por nenhum, uma vez que sua justiça iria continuar exigindo justiça de parte de cada ser humano pecador perdido. As Escrituras mostram que tal situação seria de total desespero. O próprio apóstolo Paulo, já convertido ao Senhor Jesus, já remido, já apóstolo, escrevendo a Timóteo, declarou: dos pecadores eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Se a justiça de Deus não tivesse cobrado de Jesus justiça para justificar os que a ele invocassem, estariam todos irremediavelmente perdidos. Alguns perdidos com pecados enormes, outros perdidos com pecados menores, com pecadinhos, e até os que quase aparentemente nem teriam pecados, só os pecados da mente. O apóstolo, reconhecidamente, não era homem para viver na prática de pecados hediondos, de pecados violentos, mas sendo homem e habitando ainda um corpo carnal, o apóstolo não se iludia quanto ao que sua mente ainda era capaz de produzir. Escrevendo aos Romanos, dissera ele: eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, 18 a 20. Mesmo reconhecendo-se ainda pecador, e que como pecador deveria estar sujeito às sanções da justiça de Deus, Paulo, por ter invocado o precioso nome de Jesus, pôde afirmar: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Os verbos ser e salvar no texto grego estão pela ordem no indicativo presente e no particípio presente, sem qualquer conotação futurista. Quer dizer, não tem nada de seremos salvos ou de haveremos de ser salvos, como a existir alguma pendência ou alguma circunstância, como há quem insinue. O remido consciente pode responder com convicção absoluta a pergunta, às vezes capciosa, sobre se está salvo? Com certeza. Mas aí é com certeza mesmo. Com a certeza de quem se entregou aos cuidados do sangue de Jesus, abrindo mão de tudo e de todos, abdicando da ideia de poder fazer alguma coisa nesse mistério. Só pode ter certeza quem, com certeza, confiou de forma inquestionável na eficácia do sangue de Jesus. É a confiança inquestionável no sangue de Jesus que faz a fé salvadora ser diferente de todos esses tipos de fé que povoam as mentes dos chamados cristãos. Aquilo lá não é fé realmente, é crendice, é a admissão de verdades, de fatos, é crença. Fé, como a requer Deus para que alguém seja salvo, não é o simples assentimento de um fato mesmo verdadeiro. Esse tipo de fé, qualquer historiador demonstra. As pessoas não conseguem ter certeza, e não devem mesmo tê-la, porque